NCM, que é isso? De onde surgiu? Qual que é a função dele? Esse vídeo é para quem quer classificar carga e não tem a menor ideia do que é um NCM. Vamos para ele? Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas aulas rápidas de 10 a 15 minutos, dessa vez a gente vai falar sobre um item muito importante para a tua classificação de carga, sendo para exportação ou para importação. De onde surgiu, o que é isso? A gente vai falar do NCM, ou seja, a nomenclatura comum do Mercosul. E de onde ela surgiu? O que é esse número? Pois bem, o NCM nada mais é do que um número que classifica a sua carga conforme os impostos. Ou seja, a sua carga chega no Brasil e ela precisa ser classificada junto à Receita Federal para ser colocada no sistema, no Siscomex, que mais para frente a gente vai falar. E tudo isso é gerado um número, ou seja, essa classificação gera um número. E para esse número é acarretado algumas tarifas. O imposto de importação, o IPI, o PIS/COFINS e o PIS/COFINS e o ICMS. O ICMS é depois eu explico a diferença deles. Mas aí é que tá. De onde surgiu o NCM? De onde ele veio? O NCM, gente, ele é um número que surgiu após outro número. Como assim, Thiago? Sim, o NCM ele surgiu do NALAD. O NALAD foi uma convenção, a convenção do ALAD, que são os países da América Latina, que aconteceu em janeiro de 85. E nessa convenção foi definido que qualquer carga que se movimente por esses países era necessário ser classificada por um número. Ou seja, todos os países que estão no ALAD, eles têm esse mesmo número para todos. Ou seja, uma carga que sai do México e vem para o Brasil, o NALAD é o mesmo. Com uma grande diferença quanto ao NCM, que depois a gente vai falar o que é. O NALAD são apenas 7 dígitos, o NCM são 8. E o NALAD, ele é uma classificação que foi feita em janeiro de 85, que nem eu falei, por todos os países do Mercosul, incluindo Cuba, México e Panamá. Pois bem, quando o Mercosul começou a vigorar em 1995, 10 anos depois, o NALAD foi utilizado para ser colocado como a nomenclatura comum do Mercosul, ou seja, a classificação da carga com base no NALAD. Foi assim gerado o NCM. E qual que é a grande diferença do NCM para o NALAD? O NCM ele foi colocado um dígito a mais. Ou seja, NALAD são 7, NCM são 8. Mas quais são, o que define o NCM, o que define o NALAD? Pois bem, os dois primeiros números do NCM é o capítulo, ou seja, as características do produto. Como ele se classifica? Então, por exemplo, impressora colorida. O NCM dele, capítulo começa por impressora colorida. Os dois outros números é a posição, ou seja, o desdobramento. Impressora colorida DeskJet. Ela já deu uma posição. O sexto número, ou seja, até o sexto número, uma subposição. Ou seja, impressora colorida DeskJet preta. É uma subdescrição. O sétimo, a classificação do produto. Ou seja, impressora colorida DeskJet preta em plástico. E o oitavo, finalmente, a descrição completa. Mas qual que é a diferença da classificação do produto e descrição
completa. Vamos dar o exemplo da impressora colorida. Impressora colorida, DeskJet, preta, em plástico, usinado. Acabou. Isso é o NCM. E com isso, com esse NCM completo, ele vai te dar o que vai ter de imposto de importação, o IPI, o PIS/COFINS. O ICMS, ele entra depois porque o ICMS ele é um imposto estadual, onde deu a entrada. Tá bom? E aí, Thiago, mas onde é que eu chego? Como é que eu classifico a minha carga? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que procurar? O NCM ou na LAD? Muito simples. Existe normalmente o sistema da Aduaneiras. Ele é o mais completo de todos. Eu sempre falo da Aduaneiras que ele é o mais completo de todos. E lá você joga a tua classificação do produto. Então, por exemplo, impressora colorida preta DeskJet. Pronto. Você joga lá, ele vai te dar toda a família, ou seja, toda a classificação e onde você deve chegar. E com isso ele já joga todos os impostos e se a carga precisa de uma LI ou não, uma licença de importação ou não, que a gente vai falar na próxima aula. Isso é importante dizer. Existem outros sistemas um pouco menores. Eu vou até colocar depois os links aqui do lado para vocês conseguirem ver a diferença de um para outro. Por exemplo, eu uso muito o Alice Web, que é o próprio sistema da Receita Federal. Mas o Alice Web ele tem uma grande diferença para o sistema da Aduaneiras. O Alice Web ele não te classifica se o item precisa de LI ou não. E aí, o Alice Web ele te dá os impostos até o ICMS. Não põe ICMS. Então, muito erro comum das pessoas que estão começando a trabalhar com isso, e no Alice Web, que ele é de graça, da Aduaneiras não. O Alice Web que é de graça, e esquecem o NCM, ou esquecem o ICMS. Depois eu vou colocar aqui o Alice Web também. E tem outros sistemas, o próprio Syscomex te dá isso. Ou então os sistemas das grandes empresas, da Get, da Bysoft, enfim. Que depois eu vou colocar aqui os links também. E próprio Google. Porém, o Google não é tão aconselhado porque tem muitas informações que podem ser falsas ou antigas. O NCM também é atualizado. Então sempre pensem nisso. O mais importante, como você vai classificar a sua carga para depois lá na frente, quando o despachante te gerar um numerário, você conseguir debater com ele. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre numerário também. Tá bom, pessoal? Mais uma aula curta. O mais importante de tudo, pessoal, curtam, compartilhem, comentem e ativem o sininho aqui embaixo, porque isso é muito importante para vocês receberem todas as nossas notificações de aula, tá legal? Outra coisa importante, eu estou mudando os dias. Agora vão ser vídeos de terças, quintas e eu vou começar a reservar para os sábados lives com outros profissionais ou com pessoas para a gente falar diretamente, tirar dúvidas também, tá legal? Lembre-se disso, o NCM é o coração da tua carga. Se você classifica um NCM errado, a tua carga errada, o teu custo vai ser maior ou menor. Você pode ter um problema em uma falta de uma LI ou não. A tua classificação vai estar errada. E aí o teu custo final lá para o cliente vai ser passado errado. Sempre lembrem disso. O NCM é muito importante. Ele é o coração da operação. Tá legal, pessoal? Gente, mais uma vez, curtam, compartilhem, comentem. E qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado e uma boa aula.